A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado. Você que está chegando aí conosco, já tomando posse de todo o ensinamento, de toda a palavra de Deus. Esteja tomando nas mãos aí o teu evangelho. Já vamos aprender juntos acerca da palavra. Então quero que você já compartilhe, quero que você já esteja enviando para mais pessoas, já esteja fazendo com que outras vidas sejam alcançadas pela graça, pelo favor do nosso Deus, do nosso Pai. Faça como a palavra de Deus nos ensina, né? A palavra do Senhor, ela nos dá total certeza. Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus, evangelista, nós vamos aqui, quem está? Diaconisa Elisângela, Diaconisa Vicentina, Diácono Ellison, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, mais uma vez, já vai compartilhando, já vai dando um joinha aí. Ô Ellison, você não estava dormindo não, meu filho? Acordou, né? Glória a Deus, Deus é bom, hein? A paz, meus queridos, que Deus esteja abençoando poderosamente as nossas vidas, né? Fazendo cada um de nós chegar aí, agora em mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizado, mais uma hora em que nós vamos buscar ao Senhor para fazer com que a palavra dele seja dada e colocada em favor de cada um de nós. Pastora Vera, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, esteja compartilhando, gente, esteja aí dando a curtida, aperte o joinha, coloca aí o coraçãozinho, para que possamos aprender, para que possamos lidar realmente com tudo aquilo que o Senhor deseja e queira agora nos ensinar, né? Nós hoje vamos aprender com Sansão. Sansão, que era um homem escolhido por Deus desde o ventre. Sansão, que tinha uma aliança com o Senhor, e Deus havia dito que ele tinha com ele um voto de Nazireu, ou seja, Deus havia escolhido Sansão e tinha colocado sobre ele uma marca. E essa marca, ela vinha através do voto. O voto de Nazireu que Sansão, ele possuía. Que voto era esse? Sansão nunca poderia ter rapado, né, a cabeça, não poderia passar navalha, não poderia beber bebida forte. Sansão, ele tinha que se manter ali, né, vamos dizer assim, diante do Senhor, separado. Ele tinha que se manter consagrado ao Senhor. Não é verdade, Wellington? Por quê? Porque Deus queria que Sansão fosse usado de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa, para ser o libertador, o condutor do seu povo. E muitas das vezes a gente não entende, né, o propósito pelo qual o Senhor ele nos escolhe, pelo qual o Senhor nos direciona. Irmã Madalena, a paz do Senhor Jesus, como a senhora está? Dê um abraço na irmã da senhora aí, viu? Deus, ele fala sempre com a gente de uma forma simples, de uma maneira, vamos dizer assim, muito fácil de ser assimilado. E Sansão, quando ele comete, né, os seus erros, quando ele faz com que o seu segredo seja revelado, quando ele brinca, né, com o pecado, quando ele leva aquela situação com Dalila de uma forma como fosse uma brincadeira, e leva aquilo como fosse algo bobo, na verdade ele perde algumas coisas. Ele passa a perder coisas importantes na sua vida. Todas as vezes que nós nos desviamos dos propósitos de Deus, todas as vezes que nós saímos debaixo da promessa, da aliança, daquilo que temos com o Senhor, algumas coisas serão perdidas, algumas coisas serão retiradas de nós. E é isso que faz com que nós possamos hoje, vamos dizer assim, compreender, é quando nós observamos, né? Quando nós observamos esses relatos, passamos a ver o quanto que Sansão ele teve perdas, o quanto ele acabou se deixando realmente ser uma pessoa frustrada ou uma pessoa sem o favor de Deus por coisas mínimas que ele deixou acontecer nas suas vidas, né? Ou seja, deixou acontecer no seu ministério, deixou acontecer ali diante daquela situação
de brincadeira, né? Porque ele levou como uma brincadeira, sendo que Dalila estava ali comissionada, ela estava ali determinada a descobrir o segredo de Sansão. A primeira coisa que Sansão ele perde é a confiança de seus pais. Quando ele começa com aquela brincadeira, quando ele começa a brincar, né, com aqueles sentimentos que estava entrelaçando ele a Dalila, a primeira coisa que Sansão ele perde é a confiança de seus pais. Os pais aqui representam as autoridades. Então ele vai perder a confiança de autoridades. Ele vai ser uma pessoa agora que não teria mais a confiança daqueles que estavam sempre ao seu lado. No capítulo de número 14, do livro de Juízes, e no versículo de número 3, está escrito o seguinte, ó: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomei-me esta porque ela agrada os meus olhos. Na verdade, o pai de Sansão ficou muito desgostoso, né? Ele ficou muito chateado, porque Sansão ele não quis tomar mulher, ele não quis escolher uma mulher entre o seu povo, mas ele foi justamente no terreno do inimigo, ele foi justamente buscar algo que o Senhor não se agradava. É interessante isso, como a palavra está dizendo aqui, a primeira decepção ocorreu dentro da sua própria casa, no meio do convívio dos seus familiares. A paz do Senhor Jesus, Israel, a paz do Senhor Jesus, evangelista Hilda, Bruno Lomba. Deus está dizendo para nós aqui, olha bem, Fátima Amaral, que Sansão ele decepciona as autoridades que estavam sobre a vida dele. As atitudes que ele passa a praticar faz o seu pai e sua mãe, na verdade, ficarem muito chateados com o que ele está fazendo. Porque ele perde total controle da sua vida ao brincar, né, com coisas sérias. E Sansão também, ele vai perder o autodomínio. Ele não vai ter mais o domínio de todas as situações que o envolvia, por conta da brincadeira, né, desse sentimento de ficar brincando com Dalila. Olha o que diz aqui no capítulo 16, versículo de número 1, diz assim, ó: e foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Ou seja, um homem que tinha total discernimento das coisas de Deus, um homem que tinha um chamado excelente, um homem que tinha uma postura, uma posição muito elevada diante do Senhor. Ele vai simplesmente se deixar levar por uma mulher meretriz, por conta dele ter perdido já a sua visão. Ele já havia deixado o que era santo, estava mexendo com aquilo que era profano. Ou seja, brincar com o perigo é uma coisa muito séria. Sansão, ele era um homem escolhido por Deus. Ele tinha sobre a vida dele uma unção gloriosa. O Espírito Santo agia de uma forma muito poderosa na vida de Sansão, até o momento em que ele deixou-se levar por este caminho, né, por essa vereda da mentira, por esse caminho das brincadeiras que mais trazia prazer para a sua carne do que para o seu próprio espírito. Sansão é um tipo de, vamos dizer agora, de ensinamento que nós precisamos ter para que nunca venhamos retroceder diante do chamado de Deus. Porque quando nós nos desviamos do propósito pelo qual o Senhor nos chamou, o risco de uma queda, o risco de se desviar realmente do caminho do Senhor se torna muito grande. Um outro ponto que eu vejo, que Sansão, ele perde a sua condição de nazireu. Ele deixa de estar de acordo conforme o Senhor havia determinado que ele estivesse. Ou seja, era uma aliança, ele perde aquela aliança, ele quebra o compromisso, primeiramente, ele desonra os pais. Ele fica numa posição agora desonrosa diante dos olhos dos seus pais.
Depois ele comete o erro de não ter mais o domínio. Ele sabe o que é errado, mas pratica. Ele sabe que aquilo não é certo diante dos olhos de Deus, mas mesmo assim o faz. E agora ele vai perder a condição de nazireu, ou seja, ele vai quebrar o voto com Deus. Ele vai desfazer aquilo que tinha sobre a vida dele como uma proteção sobre a vida de Sansão, que era aliança com o Senhor, né? Veja comigo no capítulo de número 16, no versículo de número 17, diz assim, preste bem atenção. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Então Sansão, ele revela o seu segredo para Dalila. Ele deixa que aquela mulher desvende e venha descobrir a sua aliança com Deus. Ele não se importa em guardar algo que era tão necessário para que a vitória sobre o povo de Deus permanecesse. Simplesmente ele confia em uma mulher que não era confiável. Ele confia em alguém que estava ali amando do inimigo para acabar, destruir com toda a sua, vamos dizer, estrutura diante do Senhor. E ele faz isso, ele perde a condição de nazireu. Ele revela o seu segredo, ela está ali sendo conduzida por uma ambição, porque ela quer, né, o tesouro prometido pelos reis que a procuraram, e ela vai fazer aquilo que era, ela é determinada, né? Dalila, ela é obstinada a fazer aquilo que o coração dela almeja. E ela quer ganhar aquele dinheiro, ela quer possuir aquele tesouro, então ela vai fazer de tudo. Ela vai ser ali, vamos dizer assim, fiel ao seu propósito, ela não abre mão do seu foco, enquanto Sansão se revela, se abre e conta tudo o que era algo pessoal dele e de Deus. Muitas vezes a gente erra nesse ponto. Quando nós revelamos para o inimigo o nosso verdadeiro segredo com o Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração para aqueles que não devíamos nem sequer estar tendo comunhão. Porque Sansão nunca deveria estar tendo comunhão com uma mulher que era do inimigo, né? Que era da terra dos inimigos. Ele nunca, jamais poderia ter feito aquela aliança. Mas se ficasse só nisso, seria até, vamos dizer assim, razoável, né? As perdas de Sansão. Mas ele vai perder, diante de tudo isso, a força divina. Ele vai perder aquela unção que recaía sobre a vida dele, que o fazia ser um homem realmente vitorioso. No versículo de número 19 diz assim, então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. A força de Sansão é Deus. A força de Sansão, o Espírito do Senhor. Então está dizendo a palavra aqui que Deus se retira. Justamente aquilo que Davi ele tinha medo que acontecesse sobre a sua vida, vai acontecer na vida de Sansão. Davi ele diz assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito. E Sansão, ele permite que a força que ele possuía, que vinha de Deus, ou seja, a presença do Senhor na sua vida, algo grande, né, da parte do Senhor que o fortalecia. Preste bem atenção nisso, Luciene. Muitas vezes a gente não entende, né? A gente não compreende por que de repente as nossas vidas começam a culminar para um lado, despender, né, para uma direção contrária àquilo que estávamos vivendo. Porque, na verdade, perdemos a direção, perdemos aquilo que nos dava, na verdade, a força para prosseguirmos, para caminharmos, para resistirmos todos os intentos do inimigo. E Sansão, ele perde isso, ele perde a sua força. Naquele momento em que as tranças que foram feitas por Dalila, né, são raspadas, são cortadas de sua cabeça, naquele momento o Senhor se retira.
Preste bem atenção em um ponto muito importante desta afirmação aqui da palavra. Repare que para Deus, ele se retirar da vida de uma pessoa, basta uma ação, basta um único momento, ou seja, raspou a cabeça, a aliança foi quebrada. Raspou a cabeça, Deus se retira. Ou seja, algo que às vezes a gente luta para conseguir, para conquistar, algo que requer de nós muito esforço para adquirir, para perder é muito fácil. Para perder é muito simples. O que eu quero que você entenda é que o pecado, ele anula toda uma busca, ele faz com que tudo aquilo que você adquire diante do Senhor seja perdido instantaneamente. Ou seja, por isso que às vezes a gente não dá conta que a coisa aconteceu rápido, porque é muito ligeiro, né? É de uma forma instantânea. Quer dizer, corta a trança e a força dele já sai dele. A força, ou seja, a unção de Deus já se retira de Sansão e ele nem percebe. E naquele momento ele começa então a perder uma outra coisa muito importante, que é a visão. Ele tem a visão dele arrancada. Quando a unção de Deus sai de sobre nós, quando nós perdemos aquilo que Deus ele coloca em nós, que é a virtude dele, preste bem atenção nisso. A nossa visão é tirada. O que o inimigo quer é nos cegar. O que o inimigo deseja é tirar de nós a percepção de enxergar as coisas de Deus. Porque como que um cego encontrará o caminho? Como que um cego vai encontrar a luz? Como um cego vai se direcionar na posição a qual o Senhor deseja que ele esteja? Então o que o inimigo quer é tirar a visão de cada um de nós. Ele vai nos fragilizar ao ponto de produzir em nós a perda da nossa visão, que nós não conseguimos mais enxergar. Jesus diz isso, não é? Ele fala assim, eles têm olhos, mas não conseguem ver. Eles têm olhos, mas não conseguem enxergar. Não é verdade, meu irmão Reginaldo? E também está aí o meu tio, né? Rodney Luiz. A benção, tio. Deus abençoe a vida do Senhor, viu? Nós vamos vendo aqui, no versículo de número 21, diz assim, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-lhe descer a gás e amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Ou seja, aqui eu vejo 2 coisas que acontecem com Sansão. Quando ele perde a visão, ele se torna cativo, ele se torna prisioneiro, ele passa a estar encarcerado. O que nos deixa e nos mantém libertos é a nossa visão. É quando nós conseguimos enxergar as coisas espirituais. Muitas das vezes, quando nós perdemos a visão espiritual, quando nós perdemos a direção de Deus, quando não conseguimos mais enxergar, né, os propósitos do Senhor, nós vamos ver que a nossa vida fica enclausurada, fica amarrada, fica uma vida aprisionada. Sem visão, a pessoa não consegue se mover. Sem visão, a pessoa não consegue prosseguir. Sem visão, a pessoa se encontra, na verdade, em uma escuridão tão terrível que ela passa a sentir medo que a domina. Lembra do episódio que Eliseu está lá com o seu moço e eles são cercados, né, por carros e por cavalos dos exércitos que foram levar Eliseu cativo? Aí Eliseu fala para o seu moço assim, não fica preocupado não, eu vou orar para Deus abrir a sua visão. Olha bem, eu vou orar para Deus abrir a sua visão, abrir os teus olhos, para que você veja, para que você enxergue. Quando nós perdemos a visão espiritual, nos tornamos homens meramente carnais, homens que conseguem só enxergar no âmbito natural. Não conseguimos enxergar a provisão de Deus, não conseguimos enxergar a direção divina, não conseguimos ver o que Deus está agindo, como que Deus está trabalhando. Quando nós perdemos a visão, e foi o que aconteceu na vida de Sansão, repara que os filisteus, o inimigo, eles fizeram questão, mesmo tendo Sansão agora enfraquecido, de arrancar os olhos.
porque ele nunca mais iria conseguir enxergar, ele nunca mais conseguiria lutar, porque ele nunca mais teria a possibilidade de ver aonde estava o inimigo. Esta era a intenção. O inimigo, ele quer tirar de nós a visão. Por isso tem muitas pessoas que não querem mais saber de ler a palavra de Deus. A pessoa não tem mais prazer em louvores. A pessoa não tem mais prazer em ir à casa de Deus. Por quê? Porque ela perdeu a visão. A pessoa que não tem visão, ela não tem projetos. A pessoa que perde a visão, ela não tem mais perspectiva. A pessoa que perde a visão é como que se fosse aquela pessoa agora neutralizada. Ela não tem mais propósitos na sua vida. Ela pensa que tudo para ela acabou. Ela vive numa escuridão. Ela vive em um momento, vamos dizer assim, sombrio. É como se tudo tivesse acabado. É como tudo estivesse exterminado. Perder a visão significa não ter mais vida. Naquele momento, Sansão se sente o pior, a pessoa mais indigna de toda a terra, porque ele via e agora não mais vê. Ele faz o oposto, né? De tudo aqueles milagres que Jesus fez. No caso de Bartimeu, ele era cego e agora ele vê. Meu irmão diz aqui, né, que quando ele perde a visão é como se estivesse iniciando o processo da morte espiritual. Ou seja, ele já não tem mais, né, uma perspectiva espiritualmente diante do Senhor. Só que, além de perder a visão, de perder a liberdade, estar cativo, ele ainda vai perder a sua vida. Ele vai perder ainda a capacidade que ele tinha de lutar para tentar sobreviver, porque ele perde a sua própria vida. Ao versículo de número 30, e aqui é a parte mais triste, né? Olha o que diz, ó. E disse Sansão, morra eu. Olha bem, morra eu. O cara deseja a morte. Quando a pessoa ela perde a visão espiritual, ela não consegue enxergar mais, né, as obras do Senhor, então ela começa a desejar a morte, ela começa a pensar realmente na sua vida sendo destruída. Morra eu com os filisteus. Ele quer morrer junto com o ímpio. Ele se coloca a estar numa fase, um patamar tão terrível, que ele fala assim, morra eu com os filisteus, morra eu com o ímpio. Não pode, está errado. Olha o que ele vai dizer. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara em toda a sua vida. Olha o que ele faz. Preste bem atenção nesse ponto. Está dizendo aqui que ele matou muito mais pessoas agora cego, cometendo aquele ato de derrubar as colunas daquele lugar, do que enquanto ele estava em vida. Quando a pessoa ela perde a visão, quando ela cai no erro do pecado, a probabilidade dela levar mais pessoas para o inferno, para o buraco, para a morte espiritual é bem maior. Repare que quando ele estava lutando com a espada, estava lutando com seus braços, estava lutando debaixo da unção de Deus, ele não conseguiu matar tanta gente quanto agora, depois que ele se desvia, depois que ele perde a visão. Oi, Daniel, a paz, meu querido, quanto tempo? Está entendendo isso? Mas veja bem, quando ele perde a visão, a ação que ele produz, a ação que ele gera, faz com que muito mais pessoas estejam também indo com ele do que verdadeiramente quando ele lutava do lado do Senhor. Repare isso. O diabo vem senão a matar, a roubar e a destruir. Um erro que nós cometemos e que nos afasta de Deus faz com que a nossa vida esteja desguarnecida, desprovida da unção do Senhor, faz com que nós venhamos agora perder a nossa vida e, consequentemente, nos faz levar muito mais pessoas, muito mais almas para o mesmo destino que nós estamos indo.
É impressionante. A palavra diz que os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Você já reparou que quando uma pessoa ela se coloca a desviar dos caminhos do Senhor, o quanto que ela se torna agressiva em suas ações? O quanto ela desiste, né, de Deus e insiste em querer fazer coisas que venha constranger aqueles que professam a fé que ela professava. A pessoa, se ela não bebia, ela começa a beber e bebe de uma forma louca, ao ponto de ficar até caindo pelos cantos. A pessoa que não tinha prática, às vezes, de vício, começa a praticar todos os tipos de vício, prostitui, a pessoa faz de tudo. Parece que o diabo pega a pessoa e coloca ela, vamos dizer assim, como um dos seus principais armamentos para a destruição. E aquela pessoa se torna degradante na sua maneira de viver. É triste isso. Parece que o diabo ele dá força de destruição para aquela pessoa. E ela nem percebe. Ela nem percebe que ela faz coisas bárbaras e envergonha o nome do Senhor e a sua conduta. Mas que possamos ser o contrário de Sansão. Que nunca venhamos perder a confiança de nossos pais. Que nunca possamos perder o nosso autodomínio. Que nunca venhamos perder a nossa condição de escolhidos diante do Senhor. Que nós possamos, na verdade, sempre estarmos ali com a força divina em nosso favor, operando para a nossa vida. Que a nossa visão nunca venha a ser perdida em Filomena, de maneira alguma, nunca, jamais. Que nunca venhamos perder a nossa liberdade e que a nossa vida seja guardada no Senhor. Então, que possamos resistir ao pecado, que possamos resistir ao dia mau, que possamos resistir ao inimigo, para que ele venha fugir de nós. E nós permanecermos firmes para o grande momento do combate e do embate. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Chegou o momento de falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, hoje estamos aqui meditando em Sansão, um homem escolhido desde o ventre. Tinha um voto de nazireu com o Senhor. Não poderia nunca passar navalha sobre a sua cabeça. E levando, às vezes, as coisas do Senhor, que são coisas sérias, em brincadeira, ele acabou se envolvendo com aquilo que não era, meu Pai, lícito diante do Senhor. Ele foi justamente no terreno do inimigo. Ele foi justamente no acampamento daqueles que se levantavam contra o Senhor e o seu povo, para tomar de lá, para fazer naquele lugar uma aliança com uma mulher, meu Pai, que não tinha conduta boa. E ele deixou que o seu coração viesse se entregar, se apaixonar por alguém que não tinha sequer, meu Deus, respeito, admiração por ele. Ele foi traído pela sua própria ambição. Ele foi traído pelo seu próprio desejo. Ele foi traído pela sua desobediência à sua palavra. Ele foi traído pelos seus olhos que estavam mais nas coisas do mundo do que nas coisas espirituais. A traição de Sansão levou ele à ruína. A traição de Sansão, a ambição que ele tinha nas coisas materiais e mundanas, fizeram com que a sua visão viesse a ser perdida. Foi encarcerado, se tornou um homem praticamente agora perdido, e de uma forma começou a desejar a sua morte. E o triste, que matou muito mais pessoas quando ele se coloca a buscar essa morte, de que quando ele guerreava em favor do nome daquele que o chamou. Pai, nos livra desse sentimento horrendo, desse sentimento terrível do inimigo. Que possamos nos colocar posicionados diante do Senhor a obedecer a tua palavra. Que nunca venhamos perder a nossa visão espiritual. Que possamos prosseguir e avançar diante de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, com uma consciência de que o Senhor é a nossa força, que nós estamos
guardados, e nós estamos a cada dia buscando mais diante do Senhor, Pai, para que nunca venhamos nos afastar e nem perder a nossa visão. Meu Deus, opera grandiosamente na vida de cada uma dessas pessoas que comigo está orando. Se alguém se sente fraco, venha fortalecer. Se alguém se sente seduzido pelas coisas deste mundo, livra esta pessoa dessa sedução, meu Pai, diabólica. Leva esta pessoa, meu Pai, ao encontro contigo, a uma intimidade mais profunda, a uma santidade maior. Nunca nos deixa, Pai, de maneira alguma, nos colocar a estar sendo seduzidos por aquele que veio senão a matar, roubar e a destruir, mas que possamos resistir firmemente e nunca ceder às vontades da carne, mas sempre buscar a vontade do Espírito. Que esta batalha, a carne venha perder, o Espírito seja vencedor. É o que nós te pedimos. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, por tudo o que tem feito. Te louvamos por esta quarta-feira maravilhosa na tua presença e já lhe apresentamos mais uma quinta-feira, onde cremos que o Senhor operará grandiosamente em nosso favor. Que assim, Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Que possamos ser firmes na nossa convicção. Que nunca venhamos olhar para trás. Hein, Adriano? Nós temos que olhar para o alvo. Nós temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Daniel, Luiz, seja forte, seja corajoso. Deus, ele é contigo. Amém? Em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmã Fátima Amaral, mais uma vez obrigado pela participação. Vicentina, paz. Wellison Santos, a paz, meu filho, que Deus abençoe. Madalena, paz. Irmã Arlete, Bruno, nossa querida pastora Vera Souto, a paz do Senhor Jesus. Deus esteja abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Nunca deixe faltar o azeite fresco e puro sobre as vossas cabeças. Elisângela Aquino, Vicentina, Evangelista Hilda, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês e nunca, jamais possamos perder a visão a qual o Senhor nos deu e que abriu os nossos olhos para que possamos ver quão grande e bom é o nosso Senhor. Amém? Forte abraço, até logo mais às 23h30 com mais palavras de paz.